Próxima estação. Next station, Bresser Moca. A Horta das Flores foi uma das iniciativas pioneiras e símbolo do Programa de Agricultura Urbana na capital paulista. Instalada em 2004 durante a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, a proposta deu origem a uma área verde que hoje ocupa milhares de metros quadrados no coração da Moca. O espaço, que antes servia de descarte para entulho, foi transformado pela própria comunidade em um importante polo de sustentabilidade. Eu sou morador aqui da área, eu moro do lado aqui no Belém, mas desde que eu moro aqui, já fazem uns 6 a 8 anos, eu nunca tinha ouvido falar sobre o parque, até eu me envolver com a minha área da biologia, e eu acredito que esse parque tem um impacto muito grande na questão da sociedade, questão como uma comunidade, né? Porque, querendo ou não, é uma área verde no meio dessa selva cinza que é São Paulo. A Horta das Flores é um guarda-chuva de várias ONGs, várias associações, isso que me dá mais orgulho e prazer, porque a gente começou sozinho e foi aglutinando amigos, assim, convidando parceiros, ou gente que fazia um trabalho legal, mas não tinha estrutura, né, que tinha projetos bacanas, mas não conseguia sozinho, então a gente criou bem uma tribo focada em educação ambiental. A gente tem 20 anos, mais ou menos, tem esse espaço, e eu estou há 11 anos lá como gestor. Tem uma outra gestora, que é a Maria Regina. 35%, mais ou menos, dos projetos foram iniciados lá dentro. Tem o Ciclovida, que é um grupo também ligado a plantio, tem o GPEM, que cuida das abelhas nativas sem ferrão, a gente tem várias caixas ali, todos eram universidades que chegaram lá. Aí 3 ou 4 se juntaram, vamos criar um, manda bala, pode criar, né? O projeto Ciclovida, na verdade, ele foi que iniciou por uma professora chamada professora Solange, que criou o sistema para plantio de plantas medicinais, tá? E isso foi em 2019 e eu vim para cá, nesse espaço. Nesse espaço aqui na época era forrado de uma vegetação única e começamos a construir pequenos canteiros. Iniciamos na época com 2 canteiros, tá? Eu era aluno da professora, iniciei com iniciação científica e depois fomos desenvolvendo. Eu peguei um carinho muito grande, não somente pelo que eu estava fazendo, desenvolvendo, mas pelo espaço que eu me encontrava. O espaço é um espaço que está localizado no meio de prédios, residência, e onde a vegetação da Moca ela é muito reduzida. Ela é somente um fragmento. Então, isso me fez trazer um carinho muito grande pelo espaço. E também, lógico, pelos projetos que nós construímos aqui dentro. Então, os projetos eles vêm para complementar a necessidade do espaço, que o espaço precisa de pessoas que queiram um pouco de ar puro, tá? E também de um pouco de conhecimento. Então, a horta, do modo geral, e o que está dentro da horta, tá? Favorece a comunidade, favorece a população. Os projetos são importantes para manter o que existe hoje tão belo dentro da Moca, que é essa área da Horta das Flores. Em 2023, se não me engano, eu conheci o projeto, aí eu me interessei, estava tendo um stand lá que o GPEM estava apresentando, me interessei pelo assunto e eu fiquei acompanhando a página do Instagram até ter uma vaga para poder fazer o estágio. Quando eu consegui, eu vim para cá voluntariamente, né, para poder acompanhar esse mundo das abelhas, para vir aprender, porque sem elas a gente não vai viver. Então é uma forma da gente preservar esse animal que tanto faz bem pra gente, né. Quando a gente fala de abelha, pra gente poder cuidar da abelha, a gente não vai só pegar ela, botar numa caixa e acabou. Pra gente poder cuidar da abelha, a gente também tem que cuidar do meio ambiente. Então, consequentemente, a gente vai incentivando as pessoas a plantar mais mudas de árvores ou até mesmo mais vasinhos para a gente poder alimentar essas abelhas. Então, às vezes isso pode até ajudar na temperatura do ambiente.
Então, acho que esse é o principal benefício que essas abelhas trazem para as pessoas. Todas as espécies nativas aqui do Brasil, que fazem colmeias, né, elas não têm o ferrão. Por isso que a gente chama que elas são as abelhas sem ferrão. Então a gente tem 3 categorias, né, que é as abelhas com ferrão, que seria a Apis mellifera, que é da apicultura, que a gente tá conhecendo, que a gente conhece mais, né, que puxa as gavetas, né, que a gente vê. Tem as abelhas sem ferrão, que são essas aqui, e as abelhas solitárias, que são as euglossas, as mamangavas, alguns exemplos dessas abelhas, né. A Doroliana mirim, que a gente sabe justamente por causa da entrada dela. Se você for ver, ó, tem 3 caixas de Doroliana. A curiosidade específica dela, né, que é essa entrada dela, que ela faz dois furinhos aqui, duas entradas. Essa daqui é a mirim doroliana, né, que eu falei. Essa é uma caixa didática, que ela é didática justamente por causa dessas placas de acrílicos aqui, essas placas de acetato, para a gente poder ver o interior da colmeia. O principal foco do projeto de GPEM mesmo, né, é prestar educação ambiental em eventos, em oficinas e afins. Justamente poder reforçar as pessoas a importância dessas abelhas no nosso cotidiano. Por exemplo, as abelhas, em geral, ela é uma das principais espécies polinizadoras de uma produção de milho, de qualquer alimento que a gente vai consumir. Então a gente depende totalmente das abelhas para a gente poder ter comida na nossa mesa. Assim, na natureza é a parte de poder transformar a mente, principalmente das crianças, com educação ambiental, né? Ensinar desde a primeira fase da vida a importância da natureza é o que pode salvar o planeta hoje em dia. Então, a Horta das Flores, ele é um espaço muito marcante aqui na área da Moca, apesar de muita gente que mora aqui não conhecer. Aqui é como se fosse uma ilha isolada do lado de fora. Então, se a gente for lá para o fundo da horta, a gente não consegue nem escutar os carros direito, porque as plantas elas fazem uma barreira sonora, né? Esse adensamento de plantas que tem aqui na horta também faz com que aqui vire como se fosse uma bolha climática, né? Porque aqui a temperatura é mais ou menos uns 2 graus abaixo do que é do lado da avenida. Mas a permanência desse oásis verde nem sempre esteve garantida. Em 2017, a comunidade foi surpreendida por uma ordem de desocupação imediata. O terreno havia sido incluído em uma parceria público-privada da Coab para a construção de prédios. A resposta dos voluntários veio na forma de protestos, um abraço simbólico ao parque e uma intensa batalha jurídica no Ministério Público. Disputa essa que só alcançou o desfecho definitivo em 2025, salvando o território e abrindo caminhos para consolidar a importância da Horta das Flores. Durou de 2017 até o ano passado. Ano passado foi para o tribunal de votação, eles pegaram 45 desembargadores e fizeram a última votação. Aí deu 23-22 para a gente. Foi muito raspando, assim. Então, e aí a gente comemorou muito agora, no ano passado, né? A gente sempre comemorou, na verdade, por isso que dava certo. E aí ganhamos a causa. Então, estamos lá a todo vapor, agora recebendo muitas escolas, a gente recebe em média lá, uma média do ano, 2, 3 escolas assim por semana ou cada 15 dias. A horta possibilitou a gente ter um espaço para a gente poder aprender e também a gente cumprir com a nossa obrigação nos estágios, né? E aqui a gente tenta fazer ser descontraído e a ideia aqui é ensinar como fazer para um aluno passar os conhecimentos dele para frente. Então, mais cedo aqui a gente estava tendo aula, os alunos dando aula para mim, que sei os conteúdos que eles estão dando aula. Eles dão aula para eles mesmos e também para os estagiários. E assim a gente vai evoluindo dentro da horta. Então, aqui na horta é bacana porque a gente tem muitas plantas que a gente chama de punk, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Essa daqui é uma das mais icônicas, né? A gente chama ela de taioba ou de orelha de elefante. Essa planta aqui, ela é comestível e aqui na horta tem um dia de aula e a gente faz um dia de preparação de comida aqui. Então, os alunos, eles trazem o seu prato ou um potinho e a gente prepara essas plantas para eles comerem.
Então a taioba, para você comer ela, você tem que tirar todas essas veiuras delas aqui do meio, porque elas são meio tóxicas. A gente tem que fazer um processo chamado branqueamento. A gente pega a folha e coloca em água fervente, e depois a gente frita, refoga, coloca outros ingredientes juntos. Mas é legal porque a gente vê muito essa planta pela cidade, e aí às vezes a gente não sabe que ela é comestível. E aqui a gente tenta aprender sobre essas plantas que a gente pode interagir mais no nosso dia a dia e os benefícios que ela trazem. Aqui do lado a gente também tem a araucária, né? A araucária é o nosso pinheiro brasileiro. Essa aqui se chama araucária angustifolia. E a gente sabe dela que ela dá aquela pinha que a gente come na festa junina, né? Mas muita gente não sabe, dá pra gente comer outra estrutura dessa planta, que é essa pontinha aqui, ó. A gente pega essa parte aqui e ela é como se fosse as folhas num estágio mais bebezinho dela. A gente tira essa pontinha aqui dela e a gente come essas folhas novinhas. E ela tem um gosto muito peculiar, que é gosto da árvore. Não dá para explicar, tem que provar para conhecer. E faço convite para todo mundo que está assistindo para vir aqui na horta conhecer o espaço. Tem muitas plantas diferentes para a gente poder provar. Quando a gente passa a estudar sobre as punks, a gente, além da gente consumir o que está dentro do nosso país e a gente colocar essa soberania nacional sobre o nosso alimento, tem muito sobre a qualidade da alimentação. Quando a gente come uma planta diferente, ou um alimento novo, a nossa microbiota intestinal, ela se desenvolve para lidar com situações diferentes. Se a gente come sempre aquele mesmo alimento, acaba que a gente fica muito, não é certo essa palavra, mas é tipo viciado naquela comida. Então, as nossas bactérias do corpo, elas só vêm comer alface, mas não vão saber comer a araucária, às vezes não vai saber comer uma taioba. Isso pode gerar um impacto muito grande na nossa flora intestinal. Então, por isso a gente tem que ter uma variedade de alimentos muito grande no nosso dia a dia, para a gente manter saudável a nossa microbiota. Isso faz com que evite que a gente tenha doenças, ou quando a gente tem uma doença, o nosso corpo ele consiga lidar com aquilo de uma forma melhor, porque vai ter uma variedade da microbiota que consegue lidar com os problemas do nosso corpo. Então, por isso que a gente tem que pensar e aprender mais sobre as plantas do dia a dia. Então, às vezes a gente está andando aqui, por exemplo, essa plantinha aqui do chão, que a gente está olhando, ela tem uma batatinha embaixo. Não dá para tirar porque ela fica muito dura, mas ela dá uma batatinha que é comestível e dá para a gente comer. Então, aqui na frente, a gente tem essa planta aqui que se chama tansagem. A tansagem, a folha dela é utilizada pelos nossos avós para fazer remédio, para comer refogado também. Ela tem as sementes dela que dá para a gente colocar no iogurte. Então, são plantas que nascem assim no chão, que a gente chama de praga, ou planta espontânea, ou erva daninha, que elas têm um significado muito maior do que só uma planta que cresce num lugar inoportuno. Todas elas têm um porquê de estar aqui, e é isso que a gente tem que aprender para a gente poder proteger no futuro. Bom, aqui a gente está na composteira da Horta das Flores, né, que é um dos espaços onde tem a maior interação com os visitantes aqui da horta, né. Então o pessoal vem muito para cá e eles trazem os seus compostos de casa, né. Quando a gente pensa em composto, vem muitos... A gente fica com uma dúvida, mas o que pode trazer para a composteira e o que não pode, né? Normalmente aqui a gente traz a casca dos alimentos que a gente já consumiu, por exemplo, a casca da banana, a casca do ovo, também os restos de alimentos orgânicos, né? Não pode trazer carne, nem alimentos físicos, mas todo o resto dá para trazer. E a gente vai ver que tem um monte de bichinho que mora aqui dentro da composteira, né? Então aqui a gente vai ver minhocas, baratas, tatu de jardim. Todos esses animais aqui, eles estão comendo essa matéria orgânica que tem dentro da composteira e transformando isso em composto que vai virar a terra que vai poder alimentar as plantas no futuro. A gente já conseguiu fazer mais de 1 tonelada de composto no último ano, né? Então, são dados que a gente tá vendo que a gente tirou, por exemplo, de ir para um aterro sanitário ou ir para um lixo que vai para um lixão, para transformar isso num produto que dá para ser reutilizado aqui dentro da horta. O projeto, né, do GPEM, ele me trouxe para cá, mas aqui também a gente consegue ampliar fazendo várias aulas de educação ambiental, né? Agora tem os projetos que todas as pessoas trazem pra gente, tanto projetos sensoriais, igual a gente teve que apresentar agora há pouco, né? Para sentir o olfato das coisas mesmo. O projeto para trazer as crianças para plantar plantinhas, sabe? E isso é muito importante também. A gente está cada vez mais perdendo esses pontos verdes na cidade de São Paulo para edifícios, comércios, vias e tecnologias e tudo mais. E eu acredito que isso aqui é um pouquinho da essência da nossa humanidade, de querer buscar
mudar o planeta Terra e tentar salvar ele de fato. Então, eu recomendo a visita de vocês. É importante ter espaços desse tipo aqui na cidade inteira. E ali é um oásis, assim, entendeu? Um lugar bem bacana que a gente acaba reencontrando os amigos, conhece gente nova direto, uma troca muito legal de experiências, entendeu? Então tem esse lado bonito também, né, de conexão ali dentro. A homenagem recebida em 6 de maio de 2026 oficializou o que a comunidade já sabia. A Horta das Flores é um patrimônio paulistano. A partir do ano que vem, o dia 22 de março, além de celebrar o aniversário do espaço, passará a ser oficialmente o Dia das Hortas Comunitárias de São Paulo.